E aí, pessoal, estamos de volta para mais uma parte do nosso estudo sobre recurso extraordinário. Lembrando, gente, que não deixe acumular matéria e principalmente estude com disposição e com afinco, porque essa matéria aqui, o recurso especial e o recurso extraordinário, se você quer advogar nessa área, eis o momento para que você possa se conhecer e principalmente para que você possa avançar nesse conhecimento aqui, certo? Então, dando continuidade ao nosso tema sobre recurso extraordinário, eu fiquei na parte de repercussão geral. Então, professora, como é isso, repercussão geral? Gente, como eu afirmei na aula anterior, a repercussão geral ela foi instituída através da emenda constitucional número 45 para que ocorresse o quê? O filtro. Que filtro é esse? É um filtro qualificado, como eu já disse anteriormente, para que não vá todo tipo de matéria. Então, a repercussão geral, ela faz com que a decisão do STF, ela tenha o quê? O efeito não só entre as partes. Então, pelo próprio nome, repercussão geral. Então, o seu recurso, o recurso que você vai interpor, por exemplo, você tem um constituinte e aí foi negado o direito do seu constituinte num tribunal de justiça. E você identifica que aquela matéria, vamos supor, em relação a algum tributo, por exemplo, amparo tributária, a gente identifica ali que aquela legislação que foi aplicada, né, ela vai trazer uma repercussão, sim, no âmbito de quê? No âmbito jurídico e, ao mesmo tempo, até econômico, né? Vamos supor, uma questão sobre ICMS, uma questão sobre alíquota, e aí, ou até de ISS, não sei se vocês já estudaram o direito tributário, né? Ou então, vamos para a parte social, que é um dos pontos também de repercussão geral, que eu vou já ler para vocês. Pode ser em relação à habitação, alguma coisa relacionada a isso, né? Mas que tem uma repercussão social, uma repercussão geral. Em relação à parte econômica, alguma questão financeira, algum plano, né, financeiro. Então, tudo isso tem a ver com repercussão geral. Então, aquela matéria, ela não vai estar mais só entre as partes, ela vai estar o quê? Fora, né? Ela vai ser além das partes, vai ser outra partes, não só entre as partes, outra partes. Vai ser a repercussão que venha atingir aquelas pessoas ou grupo de pessoas que estão relacionadas na mesma situação. Então, a repercussão geral aqui, por isso que foi necessária essa implantação desse filtro. Por quê? Para que as matérias que cheguem ao STF não sejam matérias simples, matérias bobas, matérias, vou botar assim, de briga de vizinho, por exemplo, né? Ou então, outra coisa que não venha trazer uma construção e uma relevância para toda a nação, né? Para todo cidadão brasileiro. Então, para que realmente essa corte seja uma corte constitucional, ela venha garantir, né, a implantação e a execução da Constituição Federal, foi implantado esse filtro da repercussão geral. Então, além desses requisitos que estão especificados nas alíneas A, B, C e D, do artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal, além disso, a matéria tem que ser o quê? De repercussão geral. Não só essa matéria vai ter uma relevância para o seu constituinte, mas essa matéria é ao ponto que ela traga um benefício também para toda a coletividade, certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o código. Pega o código, gente. Vai lá, dá tempo. Vamos lá. Pega o código, acorda. Eu não quero ninguém aqui, como eu já disse, né?
engraçado. Então vamos lá. Vamos ver aqui o artigo. Né? Eu coloquei aqui o artigo 1035, tem aqui, ó. Saudade dos meus oradores. Mas é assim, a professora vai fazer às vezes, mas também quando voltar, viu? Eu não vou nem abrir a boca, quero vocês já dando aula. O artigo 1035 diz o quê? Ó? O Supremo Tribunal Federal... Vocês viram alguma coisa diferente aqui na professora? Cabelo não está mais amarrado, está solto. Gostou aí? Por isso que é bom esses intervalos, né? A gente mudar o visual. Voltando, gente. Só para descontrair um pouco. Artigo 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão, olha só, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nela versada não tiver repercussão geral. Então, se você, né, como advogado, vai interpor um recurso extraordinário sem apontar repercussão geral, nem tente. Por quê? Nem recurso tem. Ó, decisão irrecorrível. Então, o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Para efeito, vamos para o parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes. Pronto, aqui nós chegamos. Vamos lá, deixa eu só pontuar aqui para vocês. Segura aqui. Então vamos lá, em relação às matérias. Preste atenção, viu, gente? Preste atenção. Quais são as matérias? Aquelas que eu tinha falado anteriormente, com relação à repercussão geral aqui, ó. Vamos lá. Questões relevantes, questões relevantes do ponto de vista. Bora lá. Primeiro aqui, econômico, político, social ou jurídico. Certo? Então, lembrando aqui, gente, questões relevantes. Então, quais são as matérias relacionadas à repercussão geral? São questões o quê? Relevantes. São questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Uma matéria jurídica, por exemplo, que traga alguma afronta ao devido processo legal ou a garantir a segurança jurídica, né? Social, como eu já tinha falado anteriormente, questão de moradia, pode ser do ponto de vista também econômico, algum plano. Então, tem que ser da forma que haja o quê? Uma repercussão que atinja mais de uma pessoa, que a coletividade, aquelas pessoas que estão relacionadas com essa matéria, seja matéria do cunho econômico, político, social ou jurídico. Opa, peraí, aí não. Então vamos lá, ó. Certo? Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Como eu disse anteriormente, tem que ter o quê? Tem que ultrapassar o interesse da pessoa, o interesse subjetivo. Ela tem que ser transportada, tem que ser outra parte, não só
em interpartes, ultrapartes, certo? E o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Outro detalhe importante agora, gente, muito importante, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque eu acho que a gente já ultrapassou o limite aqui que eu estabeleci, mas deixa eu só logo falar. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que. Então, se o acórdão estiver contrariando súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Então, de plano, já vai ter repercussão geral quando aquela decisão proferida pelo tribunal ou pelo juizado especial, que é uma turma recursal, ela estiver contrariando súmula ou jurisprudência do STF. Então, aí já de plano, já está demonstrada a repercussão geral e também tenha conhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, quando se tratar de inconstitucionalidade de lei ou tratado federal, ou quando a decisão, contrariar o que a súmula referente a uma jurisprudência dominante do STF, conforme está aqui aonde? No parágrafo 3º, inciso 1, né? Contraria a súmula ou jurisprudência dominante do STF, ou então em relação ao que? Ao tratado, a lei federal, você vai utilizar de plano, aí já está demonstrando a repercussão geral. Se não tiver entre essas duas situações, então você vai ter que demonstrar, né, que essa sua questão ela é relevante do ponto de vista econômico, ou político, ou social, ou jurídico. Beleza? Então, te encontro daqui a pouquinho. Não sai daí, porque é só enviar e voltar. Beijo, até já!